No dia 18 de junho se inicia a nova lunação a partir da lua nova no signo de Gêmeos, trazendo dinamismo, liberdade, trocas e interconexão. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E aí chegamos ao momento da lua nova, né? Depois de ter feito a limpeza, a partir do quarto minguante, agora é o momento de plantar as novas sementes de acordo com a energia de Gêmeos, que é onde vai acontecer essa lunação. Então, na verdade, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a energia de Gêmeos, uma das principais características é para a gente se interconectar a partir da troca, né? Então, a gente tem ali muito difuso no ar, tudo aquilo que é espalhado, polinizado, tem a ver com a energia de Gêmeos. Assim como também da dualidade, às vezes da gente viver duas situações. Ou seja, essa energia daquilo que a gente está plantando a partir de agora, a gente precisa entender os dois lados disso, ver qual dos dois lados é o melhor para a gente implementar. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa muitas vezes experimentar as coisas e entender como que funciona essa dualidade. Entender que às vezes eu vou precisar classificar as coisas. Também é uma energia do signo de Gêmeos. E traz um dinamismo muito grande, né? Da gente, às vezes, ficar até disperso demais e não conseguir dar a vazão necessária, não conseguir fluir de acordo com aquilo que se precisa. Mas é preciso lembrar que é um signo do elemento ar. Então, o principal motivo de tudo ali é que haja circulação. Então, tem que ter liberdade, tem que ter a capacidade de ir e vir, né? De colocar as coisas para funcionar, mas isso favorece as trocas, né? Então, se eu não tenho essa liberdade de circulação, de interconexão, né, que muitas vezes requer que eu faça contatos de fora daquilo que eu estou acostumado, fora da minha bolha, para conseguir muitas vezes a realização da meta daquilo que eu estou querendo, né, daquilo que eu estou planejando para essa alunação. Se eu não tiver essa energia, dificilmente vai fluir, porque é a partir dessa energia de lua nova que a gente vai ter o desenvolvimento. Então, quanto melhor a gente tiver de capacidade de circulação, pense no ar, né? O ar está sempre em circulação, sempre indo e vindo, né? Em várias direções e interconectando principalmente. Às vezes a gente pensa que está isolado, mas não está. Todos estamos respirando o mesmo ar, portanto, todos estão conectados a partir desse ato de respiração. Então, isso simboliza o que é essa energia da troca, né? Que muitas vezes fica restrita só à parte comercial, mas que vai muito além disso. E é preciso lembrar também que não pode ser só trocas que beneficiam uma única parte. A gente precisa garantir que quando há uma troca mútua, né, que beneficia os dois lados, a gente sai um pouco do nosso jeitinho brasileiro, que é muito marcado por ter a lua em Gêmeos no mapa do Brasil. Então, a gente favorecendo isso, a gente quebra um pouco isso e ajuda trazendo uma energia ainda até mais além do que a do próprio signo de Gêmeos, favorece ainda mais os temas. Então, isso é um potencial que a gente pode aplicar no momento dessa lua nova, né? Compreender essa energia e usar isso favoravelmente. E lembrar que a fase nova da lua, né, o momento que está iniciando um novo ciclo, ela não está visível para nós no céu. A gente não vai enxergar a lua. Muito provavelmente um dia antes e até 2 dias depois do grau exato, né, da conjunção que marca para a astrologia a fase da lua nova, a gente não vai ver ela no céu, mas ela tá lá, não foi a lugar nenhum, né? Então, o que acontece é que a face que recebe luz não é a face que está voltada para nós. E quando eu falo face, não é que a lua está parada, sempre com o mesmo lado virado para a gente, não. Ela está girando lá no movimento dela, mas a gente vai
aonde a gente está, a posição que a gente está durante a fase nova, impede que a gente enxergue a Lua. É um momento também que tem menos circulação de líquidos no nosso planeta, né? Geralmente os líquidos estão nas bases. Então é um momento que dá uma sensação até que a gente está menos pesado, né? Porque diminui a sensação de inchaço na maioria das vezes. E também do fluxo de pessoas, né? Dá uma sensação de que há menos gente na rua, apesar de que a gente sabe, principalmente quem vive em grandes cidades, que não é bem assim. Então é observar tudo isso e aproveitar os potenciais de gestação de algo novo, né? Que a gente vai plantar as sementes durante essa fase que vão desenvolver. E lembrando que eu gosto sempre de falar que depende muito se cabe num ciclo de 27, 28 dias, às vezes 29 no máximo. Mas é preciso entender que se não couber, a gente pode pegar essas energias e aplicar nos objetivos, nas metas que já estão em desenvolvimento. Então vamos dar uma olhada nas mandalas desta fase, né? Desta lunação. Então já sabe, né? São 4 mandalas, é um vídeo um pouco mais longo, então reserva aí um tempo maior para assistir, mas é importante entender para compreender o que a gente está lidando nesse ciclo, quais são todas as energias e principalmente o que a gente precisa aplicar de diferente em cada uma das etapas. E vamos para mais uma lunação, né? Dessa vez acontecendo com a lua nova no signo de Gêmeos no dia 18 de junho, às 1h36 do horário de Brasília, o mapa traçado mais uma vez para Contagem, onde eu estou localizado. E a gente vê, né, que após a lunação em Touro, agora a gente tem o signo de Gêmeos, né? O Sol e a Lua vão se encontrar nos últimos graus ali do signo de Gêmeos. A energia de Gêmeos, como eu falei, ela tá muito voltada para o dinamismo, para a liberdade, para a troca, para a interconexão. Então, tudo que a gente for semear nessa lunação é preciso que tenha um pouco dessa pitada, de trazer essas coisas que são focadas em troca, né? Muitas vezes, mas a troca no sentido de que eu recebo algo e eu também dou algo. Isso aqui é legal. E dessa liberdade de circulação. Porque como é um signo do ar, não adianta a gente tentar restringir. A gente não consegue controlar o ar. A gente não restringe isso. E se não tiver o espaço, o dinamismo necessário para muitas vezes fazer os contatos, fazer as trocas, né, interconectar de uma certa forma, a energia não flui. Então fica essa coisa mais, assim, o potencial que não é desenvolvido. E aí lembrando sempre que isso pode ser aplicado para projetos que já estão em andamento ou para aqueles que vão iniciar a partir de agora. O cuidado que a gente tem que ter nessa lunação é que, para variar, né, a gente vai ter aqui a energia de Netuno acontecendo, né, a 27 graus, uma quadratura quase exata, né, com a Lua vai ser exato. Na verdade, tanto com a Lua quanto o Sol vai ser exato no dia 18. Né? Então, o que a gente precisa pensar? Né, como eu sempre falo do Netuno, ele traz as confusões, as miragens, as ilusões, e é uma tensão crescente. É uma tensão crescente, inclusive, do ciclo entre Netuno e Sol. Então a nossa essência também está aqui em jogo, né? Porque a lunação vai ser marcada por essa quadratura crescente do ciclo. Então as ilusões, as miragens, tudo que a gente aprendeu até agora sobre a nossa essência, tudo que vinha sendo desenvolvido, vai ter uma ênfase maior e vai marcar essa lunação. Além disso, o Netuno traz o efeito de diluir as coisas, tudo aquilo que ele toca, né? Então, os projetos que vinham sendo trabalhados aí, que vinham em desenvolvimento, é importante tomar esse certo zelo, porque ele pode marcar de forma e diluir isso, né? Fazer essa dissolução. É como se passasse ali um líquido, né, que dissolve, simplesmente dissolve tudo aquilo que estava desenvolvido. E aí traz uma frustração à tona. Então esse é o potencial. O que acontece? Toda vez que a gente, durante essa alunação, né, dos próximos, até lá o dia 18, 19 de julho, se a gente não tiver um certo zelo e prestar atenção nas miragens, nas confusões que a gente pode embarcar, essa energia do Netuno vai ser ativada. E aí vem a diluição causando a frustração. Então, o Netuno, como eu falo sempre, a gente desenvolver ali
a consciência para poder aproveitar a fantasia, a imaginação, a sensibilidade, a intuição e além dos limites, né? Aqui, se a gente lida legal, entendeu aí as miragens, que não é de hoje que eu falo isso aqui no canal, quando tiver alguma coisa relacionada à lua nova, então algum projeto que você está querendo começar e você vê que tá ali, né, só no mundo da fantasia, que não ancora, que não traz a realidade, você vai saber ler isso e usar favoravelmente, né? Então não fica só no mundo das ilusões, vai partir para o concreto, vai partir para aquilo que tem substância, né? Para aquilo que é palpável. Então não fico só imaginando que vai dar certo, que eu posso conseguir, né? Vivendo de sonhos, como muita gente fala, mas também trazer essa questão da sensibilidade, da intuição, a capacidade de transcender a necessidade até das trocas, né? Ir além. Por isso que eu falei que quando a gente faz a troca mutuamente benéfica, a gente vai além, a gente transcende o que seria o interesse pessoal, né? A gente está focado em fazer trocas que beneficiam. Não é que a gente vai deixar de comercializar ou de trocar, mas que a gente colocou um outro sentido. Então, quando a gente lida com essas ilusões, é mais fácil conseguir, nessa alunação, pelo menos, que os temas se desenvolvam. Então, para plantar aí as sementes, é preciso ter esse zelo, né? Prestar atenção aí nas miragens, fantasias e ilusões. Além disso, o ascendente cai no signo de Áries, que pede a gente que incorpore também, né, para abrir o caminho. A gente tem a energia de independência, de coragem, de ousadia, de pioneirismo, muitas vezes sair e mostrar, né, desbravando coisas, criando nosso próprio caminho, trilhando nosso próprio caminho, que é algo que o signo de Áries é muito forte. Então depende muito da gente tomar esse impulso de batalhar no bom sentido, trazer a força guerreira para aquilo que a gente está plantando. E como se não fosse, né, bastasse aqui esse papo sobre ancoragem, sobre manter o pé no chão, a bússola, né, o meio do céu desse período, dessa alunação, aparece o signo de Capricórnio. Então, mais terra do que isso é impossível, né? Publicamente, a gente precisa saber lidar com essa energia exigente de Saturno, que é o regente de Capricórnio, fazer as coisas seguindo etapas, sem pular, né? Seguindo os passos ali traçados, sem pular nenhuma etapa, sem tentar cortar atalho, porque toda vez que a gente tenta ganhar tempo, né? Roubar ali do tempo de certa forma, a gente acaba tendo que reiniciar a escalada publicamente. Aqui também para a carreira, então para desenvolver os temas da carreira é preciso colocar também essa energia do Capricórnio e da responsabilidade. Mas a responsabilidade não é aquela coisa de, né, de se sentir culpado, que arrependimento que eu fiz isso, não. É de chamar para si a responsabilidade de tudo aquilo que você fizer a partir dessa lua nova, saber que é você o principal ator aí da sua vida, né? Que a gente é que coloca as coisas para movimentar, porque se a gente não fizer, independente aí de qualquer coisa, não vai dar certo, né? Porque a gente está vivendo no mundo de Netuno e não está ancorando, né, no mundo real. Sonhar só é bom se a gente já está tomando atitude e se a gente reconhece de onde a gente está partindo. E eu vou lembrar mais uma vez, tudo depende do contexto social que a gente está inserido. Então, falar de responsabilidade, muitas vezes, não necessariamente resolve muitas das situações por conta das questões sociais que a gente está enfrentando, e muitas delas eu falei também nos eclipses de 2022, que é a dificuldade que a gente teria de lidar com esses campos da materialidade em 2023. Bom, então essas são as energias que a gente precisa considerar no momento da lua nova. Vamos seguir agora e ver o que a gente vai precisar para desenvolver durante essa alunação. Já o quarto crescente vai acontecer no dia 26 de junho, às 4h49 do horário de Brasília, o mapa também aqui de Contagem, né? O Sol a 4 graus de Câncer, então já mudou a energia, a gente não está mais falando das energias de Gêmeos, a princípio nesse quarto crescente, né? Então aqui o Sol aparece a 4 graus de Câncer
e a Lua a 4 graus de Libra, fazendo uma quadratura crescente, que é o aspecto que marca a fase de quarto crescente para a astrologia. Então, se teve essa mudança, né, saímos ali já do signo de Gêmeos, das trocas, da racionalidade, da intelectualidade, e caímos no signo das emoções, o signo que a própria Lua rege, né? Então, a gente já tem que ver diferente nesse período, porque começou com muito em relação a trocas, ao dinamismo, à liberdade, e agora traz essa energia que é mais empática, mais sensível, que busca mais proteção, acolhimento, nutrição, aconchego e aceitação. A energia de Câncer, ela também tem uma necessidade de segurança para se sentir bem emocionalmente. Então ela faz aquilo que achar necessário, as concessões para ser aceita ali nos grupos, porque ela precisa desse amparo emocional, porque se não tiver, ela vai se sentir insegura. E a Lua está passando em Libra, né? E aí quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo do signo de Libra. Quando a Lua está em Libra, a gente tem uma dificuldade enorme em dizer não quando é necessário, né? Então a gente já fica com a energia, já está vindo com a energia de Câncer, que pede essa questão da segurança, da aceitação, e ainda vem com o Libra, que pede que a gente olhe para o lado do outro, porque é um signo social, é um signo que está voltado para as necessidades do outro, para a satisfação do outro, né? Buscando ali uma harmonização das relações, uma diplomacia. Então, são dois signos que, ao meu ver, tendem a fazer concessões, né? Um pela via emocional e o outro pela via intelectual da socialização. É aquelas falas assim, mas tem que fazer, né? Por que as pessoas vão pensar de mim? Mas se eu não se fulano vai ficar triste comigo, Câncer, né? Então, existe esse jogo no quarto crescente. E o que foi iniciado lá na Lua Nova agora precisa dessas energias para desenvolver. O que quer dizer que a gente vai precisar, né? A gente vai andar aí numa corda bamba, por assim dizer, para conseguir equilibrar aquilo que a gente sente, as nossas necessidades e aquilo que o outro está precisando. Porque se os projetos têm a ver com outro, né, com socialização, são voltados mais para o público, para clientes, para as parcerias, então tá certo. Agora, se for um projeto mais pessoal, pode ser que tenha ali que conciliar essas energias de uma outra forma. E aí é importante pensar por que essa incapacidade que o Libra já tem de falar não para o outro, quando alguém chega e te pede alguma coisa, você já concorda, né? Porque se o outro esboça uma cara menos satisfeita, então já era. Você vai ceder tudo ali, porque você não pode permitir que o outro fique indisposto com você a hora nenhuma. Então já é complicado. E o Câncer, buscando essa aceitação, traz ainda mais ênfase para isso. O que a gente vê, né? Que para desenvolver, a gente precisa dessas energias, a gente precisa aplicar isso, mas também não pode esquecer qual é o objetivo. Então, como eu falei, se o objetivo é pessoal, vai ter que, né, de alguma forma sentar e dialogar com o outro, né, tentando ali um acordo, tentando chegar no meio termo que seja bom, que te permita continuar o seu projeto e também não te cause a sensação de que você está sendo ali um incômodo, que não está fazendo, enfim, que não está satisfazendo o outro. E a armadilha do Libra é a gente pensar que eu fazendo pelo outro, o outro também vai fazer por mim, mas isso não acontece necessariamente. Então a gente precisa estar bem atento aí, porque os projetos desse período pedem esse tipo de energia. Além disso, a gente vai ver que o Sol vai fazer um trígono com Saturno, né? O Saturno que está retrógrado, tem um vídeo aqui no canal para quem quiser saber mais. E pede também essa atitude que é mais focado no emocional, mas que ela seja estruturada, que ela seja responsável. Então traz ali muitas vezes a sensação de restrição interna da sua essência, né? Da nossa essência, e que muitas vezes
precisaria para desenvolver. Mas aí vem com essa coisa do rigor de Saturno e paralisa a gente. Então a gente tem que saber lidar com isso também para não ficar aí com o fluxo parado nesse período. E lembrar que com o Saturno em retrogradação, os temas dele ficam mais maleáveis. Então essa rigidez que ele traz, a gente pode entender, mesmo sendo uma energia fluente, que tende à acomodação, que não tira a gente da zona de conforto, a gente pode entender que é preciso aprender e não ficar tão preso à ideia de limitação, às ilusões que o Saturno impõe. Porque as limitações que ele cria, essa sensação de restrição, nada mais é do que algo que a gente precisa entender o recado e passar por isso. Então, disso tudo depende o desenvolvimento aí das energias durante essa lunação. Ainda segue, né? Porque como foi desenhado lá na Lua Nova, as necessidades lá do Netuno. A gente precisa prestar atenção nas confusões que ele traz. E vocês observam que aqui, eu não estou considerando, mas aqui ainda está marcada uma oposição. Acho que a Lua já afastou bastante aqui, mas mesmo assim é importante lembrar porque está lá, né? Vai fazer parte, a gente vai trabalhar com essa energia por toda a lunação. O ascendente em Gêmeos, então rapidinho aí, né? A necessidade de tudo aquilo que eu falei durante a Lua Nova agora precisa ser incorporado, ou seja, o dinamismo, espaço, capacidade de troca, de interconexão, de analisar as situações de forma diferente, né? O Gêmeos faz essa classificação, esse balanço. Ora você está de um jeito, ora está de outro, para ver de qual dos dois lados, ou construir ali uma espécie de meio termo para ver o que pode ser o melhor, qual a melhor posição. E lá no meio do céu, a bússola desse período, né, desta fase de quarto crescente, o signo de Peixes, pedindo justamente uma compaixão, a empatia, um amor incondicional. Da gente tomar um certo cuidado, né, porque aqui tem já está muito no emocional, pelos pontos que eu falei. Com Peixes, o risco muitas vezes da gente se sacrificar em prol de coisas que a gente acredita que são maiores do que nós ou do que os nossos objetivos. Então a gente pega essa energia de Câncer, essa energia de Libra, mais o meio do céu, publicamente isso vai estar sendo esperado de nós. Então traz ainda esse elemento, essa pitadinha ainda mais conflituosa entre os outros e nós, né? Aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes durante essa fase não vai ser possível por conta da imposição do outro e do enfraquecimento do eu, né? Da parte individual. Mas aí a gente precisa voltar para dentro de nós, né? Trazer um pouco desse amor incondicional, estender para nós, saber que a gente está fazendo o melhor sempre, dadas as nossas limitações, as nossas condições, as situações que a gente vive, principalmente colocar o referencial dentro da gente, não externo. Porque se estiver externo, é isso aqui que eu tô falando, né? A gente vai abrir mão de tudo, entregar tudo pro outro e o outro leva, né? Vai embora e depois a gente fica aí a ver navios. Então esses são os potenciais do quarto crescente e principalmente, né, ali as energias que a gente tem que ter um certo zelo para não cair nesse lado mais desafiador do ciclo. E no dia 3 de julho a gente tem a lua cheia, né, acontecendo às 8h38 do horário de Brasília, mapa mais uma vez aqui em Contagem. E aqui está o Sol ainda em Câncer, né, aos 11 graus, e a Lua fazendo oposição a 11 graus de Capricórnio. Então a Lua passando em Capricórnio, quem já me acompanha há mais tempo sabe até o que eu vou falar. Primeiro é preciso lembrar que o Capricórnio era o signo que estava no meio do céu durante a fase nova, então já marcava ali a importância que seria para esse ciclo, e o auge vem justamente no signo de Capricórnio, reforçando a necessidade que a gente tem de ter o pé no chão durante essa lunação, de fazer as coisas com estrutura, ter uma boa base, buscar o foco na excelência, fazer o seu melhor sempre com responsabilidade, aquele papo todo de Saturno, né? E respeitando o tempo, porque muitas vezes não é o nosso tempo. Só que quando a Lua passa por Capricórnio, a gente observa que é como se ela tentasse construir em volta do emocional, daquilo que sente. E a Lua não é só emoção, tá, gente? Mas é principalmente emoção, porque é algo que nós
ainda temos dificuldade de lidar. A gente não lida bem, né? É só observar aí que quando situações que causam ali uma comoção, a gente fica meio sem graça, esconde o choro, não fala a respeito, finge que tá tudo bem, enfim. Então constrói essas muralhas, né? Essas falsas muralhas que a princípio são para proteger a gente, não deixar o nosso coração exposto, por assim dizer, mas que fazem o trabalho oposto, que é justamente enrijecer algo que é maleável. Vamos lembrar que a Lua rege Câncer, que é um signo de água, então a Lua está muito mais ligada a esses movimentos subjetivos do elemento água. O fluir, né? As oscilações, é curva. Né? Com Capricórnio as coisas ficam mais retas, né? mais rígidas, né? Então não tem tanta aquela suavidade, apesar de que quando a gente olha uma montanha, que é também um símbolo de Capricórnio, a gente vê sinuosidade. Só que no nosso contexto social atual, Capricórnio é muito prédio, né? São os edifícios, estão aquelas coisas quadradas, rígidas, né? Que estão ali construídas para durar durante muito tempo, óbvio. Mas que a gente observa a austeridade, a rigidez. Então, quando a Lua passa por ali, a gente tem ainda mais dificuldade de entrar em contato com essa parte emocional nossa que é vital. Eu já falei aqui tantas vezes que a Lua, né, o emocional ali é o responsável por fazer a nossa vida fluir. Quando a gente não sente, as coisas paralisam. É impressionante isso. No auge acontecendo no signo de Capricórnio, quer dizer que tudo aquilo que não foi feito direito, não foi bem estruturado nesse período, não vai durar. Quando chegar aqui, que o momento de colheita, da gente pegar os resultados e ver aquilo que foi feito legal, o que vai acontecer é que vai cair aquilo que não estava bem estruturado. E isso pode abalar as nossas bases, né? Porque se a gente... É o seguinte, o câncer é aquilo... Esse eixo câncer-capricórnio, ele é responsável primeiro, pela nossa raiz, pela nossa base, através do câncer. E o Capricórnio, ou seja, aqui é interno, né? Aquilo é tudo privado, a nossa vida privada, o nosso lar, o crescimento, tudo isso. Tudo aquilo que a gente não mostra publicamente. Então aqui está a fundação do edifício, por assim dizer. E quando chega no Capricórnio é vida pública, é carreira. Então, é um signo que é muito atrelado ao profissionalismo, ao corporativismo, né? A carreira não só no sentido corporativo, mas também na forma como a gente impacta o mundo, na marca, no legado que a gente vai deixar. Então, quando a gente sai dessa parte que é mais interior, né, que é o nosso mundo privado e vai para a vida pública, é pedrada o tempo todo. Então, se não tiver muito bem estruturado, se não tiver uma base muito sólida, cai. E essa rigidez da Lua passando ali, com a Lua cheia, né, que intensifica ainda mais, é um momento de muito foco, muito brilho, muita luz, a dificuldade pode ser perceber essas fragilidades, ou ainda essas fragilidades serem publicamente usadas contra nós. Então, nesse período, o auge, né, daquilo que foi plantado lá no dia 18/6 tem que estar sendo muito bem trabalhado, conforme as energias que eu falei aqui, o que está sendo apontado até agora, para passar por esse julgamento rigoroso do Capricórnio, né, que é regido pelo Saturno, está logo aqui a 7 graus de Peixes, fazendo inclusive um sexto com a Lua. Então, reforçando ainda mais tudo isso que eu estou falando aqui, porque vai chacoalhar, né? Como se fosse um tremor. O prédio está preparado para aguentar os abalos sísmicos ou vai ruir? Então essa é a questão. Ainda tem a austeridade, né, do emocional ficar mais seco, mais rígido, mais denso. E não é por culpa do signo de Capricórnio, mas é porque é um signo do elemento terra. Então trata sempre o emocional com uma certa objetividade. Isso está atrapalhando o meu desempenho. É uma fala de Capricórnio, né? De Lua em Capricórnio. Então isso torna ali a gente, né? A intuição, a sensibilidade que poderia ajudar nesse período, ela está mais fechada nessas muralhas, nessas tentativas da gente construir castelos em volta do nosso coração, como eu falei lá no início, como se fosse possível proteger a gente
de sentir, né? Seja sentimentos bons ou ruins, seja emoções boas ou ruins. Mas isso faz parte, né? Então a gente tenta, para que não se sinta frágil, porque uma das coisas que o Capricórnio menos gosta é de se sentir frágil, fraco, né? O Saturno tem muito esse complexo da fraqueza, por ele ser muitas vezes retratado por um velho eremita, né? Magro, austero, né? Então ele tem um pouco dessa coisa de mostrar que ainda assim ele tem uma força, mesmo com a aparência frágil que ele tem. Então toda vez que a fragilidade dele é exposta, ele reage de uma maneira negativa, que muitas vezes é fechando em si, ou até jogando pedras, né, por assim dizer. Ele vai, então você está expondo aqui o meu lado, eu vou te mostrar com quem que você está mexendo, a autoridade, né, com quem você está mexendo, que é o Saturno. E do outro lado, né, o que traz ali dá uma ajuda é o Júpiter fazendo primeiro um trígono com a Lua, então um aspecto fluente, e um sexto com o Sol. Com a Lua é essa energia mais acomodada do trígono, né, que todo mundo adora falar que é positivo, mas o trígono ele precisa que a gente tome a iniciativa. Então eu preciso sentir essa motivação, esse entusiasmo de um Júpiter que também está num signo de terra, o Júpiter que rege signo de fogo e água. No terra ele vai ser bom, como eu já falei durante lá o vídeo do ingresso, mas ele também tem as dificuldades de lidar com as rigidezes do elemento em si, né? Com as questões mais materiais. Então, a fé muitas vezes que é fantasiosa, ela não se sustenta quando vai para um signo que é prático e objetivo. E a Lua já tem essa rigidez. Fazendo esse trígono com o Júpiter pode ter dificuldade de crescer, de desenvolver, de sentir principalmente esse entusiasmo. Agora, com o Sol é uma energia mais forte, né? Então, o que está sentindo aqui no emocional pode ser potencializado. A nossa essência pode ser expandida, pode ser beneficiada. A gente pode aproveitar esse momento olhando para esse lado todo aqui do Capricórnio e fortalecendo a nossa base e irradiando a nossa essência, porque a partir dali a gente tem um desenvolvimento legal da energia por conta do sextil com Júpiter. Só que o Sol ainda está muito próximo do Mercúrio, né? Então, o pensamento, as ideias que também estão com essa questão mais emocional pode dificultar também da gente enxergar pela via mental, né? Ou comunicar, ou dar vazão a ter ideias, né? Principalmente um potencial de fertilidade para esse Mercúrio, mas também pode ser dificultado. Ainda tem o trígono com Saturno, que traz essas rigidezes e que o Sol já está afastando, mas que pode ainda dificultar a expressão da essência. E o ascendente em Leão, então, né, o Leão traz a coragem, a nobreza, o brilho pessoal, aparecer no bom sentido, porque é um signo regido pelo Sol, então a gente precisa incorporar essas energias. Essa essência solar, que muitas vezes está com dificuldade ali, ou que está buscando mais aceitação dos grupos a qual pertence para poder se mostrar, ela precisa dessa energia de brilho pessoal, de irradiar a luz, irradiar a sua essência para o mundo para fazer as aberturas aí de caminho e continuar desenvolvendo as energias. E lá no meio do céu, o signo de Touro, né? Então, a objetividade, a praticidade, o foco na realidade, o pé no chão e agir, né, de acordo com aquilo que precisa, fazer as tarefas, fazer as etapas necessárias para alcançar os resultados ou desenvolver as habilidades que podem sim trazer os resultados, trazer aquilo que está se esperando durante essa alunação. Bom, então é isso tudo, né, que tem para essa lua cheia aí em Capricórnio, muito forte, muitas energias, muita coisa aqui marcando, e a gente precisa considerar cada um desses potenciais dentro daquilo que a gente está planejando aí, seja durante essa fase ou antes, para ter aqui um momento em que os resultados vêm à tona e a gente colhe coisas positivas.
E vamos correndo lá para o quarto minguante para a gente entender como esse ciclo começa a se fechar. E aí a gente chega no quarto minguante, acontecendo no signo de Áries, no dia 9 de julho, às 22h47 do horário de Brasília, mapa mais uma vez aqui em Contagem. A Lua 17 graus de Áries e o Sol a 17 graus de Câncer. Então, a quadratura, o aspecto que marca, né, a quadratura minguante, o aspecto que marca o quarto minguante da Lua. E aí a gente já vem com aquele, né, a energia que mudou totalmente aí nessa lunação, né, porque começou em Gêmeos, aí foi para Câncer, aí teve o quarto crescente em Libra. Então a gente focava no outro, na socialização, né, como eu falei lá, das necessidades que os outros muitas vezes têm, que a gente sente na obrigação de atender. E no momento do quarto minguante, que é onde a gente vai estar mais introspectivo, voltado para dentro, né, reflexivo, ver ali o que deu certo, o que não deu durante esse período, a gente cai no signo de Áries, que é a oposição a Libra. Então, se Libra fala do outro, o Áries vai falar do eu, do indivíduo. E é como se o recado fosse assim: agora chegou a minha vez. Nesse momento sou eu, né? Não adianta falar diferente, porque tá no signo de Áries, então é isso mesmo. A gente passou pelos signos sociais e agora chegou no primeiro signo, que é o primeiro signo individual também, que é o signo de Áries. E aqui a gente tem que olhar para dentro e ver o que restou, né? Brincadeira, não. A gente tem que ver o que deu certo e o que não deu a partir de agora, focado nas nossas necessidades, focado naquilo que a gente está, né? O que a gente queria para esse ciclo lunar, o que foi desenhado, o que a gente alcançou, o que a gente ainda precisa de um pouco mais de empenho, porque o quarto minguante não necessariamente significa que acabou tudo, é pernas pro ar, a gente sabe muito bem que né, não representa nada disso. Então muita coisa ainda pode ser dado um gás a mais aí até a próxima lua nova. Ou ainda aproveitar, né, e fazer as finalizações. O signo de Áries favorece muito que a gente encerre aquilo que não deu certo e comece algo novo. O entusiasmo vai vir disso principalmente, né? Então, às vezes aquelas energias ou aquelas situações que não estão mais favoráveis, né, que a gente já tentou, já colocou ali, já conversou, já fez um monte de coisa e mesmo assim não vai para frente, pode ser o momento de iniciar o corte ou cortar de vez se já tiver, né, ali, né, no limite. Então é importante olhar para esse lado, mas é o emocional também, né? Ver como tá se sentindo, como eu brinquei lá, o que restou dessa alunação. Porque o Sol ainda está ali preocupado com a aceitação. Então, na essência, a gente está pensando que os outros vão achar da gente, se a gente está sendo aceito ali no grupo que a gente faz parte, se estão tendo o apoio que eu preciso para eu me soltar, deixar fluir aquilo que eu sou, deixar fluir a minha mais pura essência, né? O meu, né? Ali também o Câncer faltou falar lá no início, mas o Câncer vem muito com as questões tradicionais, né? Tanto Câncer quanto Capricórnio focam muito nessas coisas de conservar as coisas, do tradicionalismo, enfim. Tudo isso que pode pesar demais no indivíduo, né? Em cima do indivíduo, principalmente publicamente. Agora não, agora a gente tá ali, né? Sou eu, às vezes já até, né, tomou medidas mais radicais, falando, não, agora sou eu mesmo, não adianta, eu quero prestar um pouco de atenção em mim, eu preciso fazer esse momento de introspecção, de reflexão, de limpeza, porque a partir de agora é liberar o caminho para a próxima lunação. Como eu falei, o entusiasmo da lua de Áries vai ser começar coisas novas ou finalizar coisas velhas para abrir caminho. Só que o Áries é a fagulha, né, que é muito rápido, queima muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eu tô motivado, já acaba ali o gás, e principalmente porque é um momento mais interno, né, de voltar para dentro, de estar buscando muitas vezes até lugares para se refugiar, para recuperar as energias. Tudo isso é muito importante no quarto minguante. Só que além disso, o Sol vai fazer um sexto, né, tá caminhando para o sexto exato com Urano.
O primeiro aspecto desde que fizeram conjunção. E isso traz um potencial de ruptura, da gente romper com essas tradições, com tudo isso que pode estar sendo imposto sobre nós e que impede da gente mostrar quem a gente é de verdade. E aí vem esse impulso de Urano, né, para radicalizar, para não, eu vou ser estranho mesmo, de acordo com aquilo que eu sinto, deixar fluir essa pessoa que está dentro de mim, do jeito que eu sinto que deve ser, do jeito que... E acolher isso. Acolher essa excentricidade, essa estranheza que a gente pode estar sentindo nesse quarto minguante, intensificando daí a 4 dias, né? Que vai ser o momento do sexto exato, que é uma energia muito forte. Então é preciso considerar isso. E também eu vou chamar a atenção porque a Lua vai fazer conjunção com o Quirón, né? E aí tudo isso que eu falei pode causar uma dor muito grande pra gente durante esse período se a gente não souber lidar. O Quirón é o que o pessoal gosta de chamar de curador ferido, né? Da ferida que nunca é curada, tá sempre ali exposta. Então, toda vez que toca no Quirón, a gente sente a dor. A gente pode curar os outros, mas não pode curar a própria dor. Essas questões emocionais, então, precisam de um pouco mais de atenção por conta desse Quirón, porque isso pode ser potencializado e refletir diretamente lá nos projetos que a gente, nos empreendimentos que a gente trabalhou nessa alunação e também na finalização. Então, se situações, né, toda essa pressão social que está vindo aqui nessa alunação pode ter causado ali sim um impacto no nosso emocional e que agora é o momento da gente tratar disso, porque vai ser necessário para o novo ciclo. E o próprio ascendente cai a 0 graus de Áries, né? Então toda essa energia, de novo, né, do pioneirismo, da coragem, da ousadia, de se colocar em primeiro lugar, de buscar a independência, tudo isso precisa ser incorporado a nível pessoal ou a nível, né, de projetos profissionais e tudo mais para fazer as finalizações ou ainda usar as energias, né, empenhar as energias que aonde precisa, aonde ainda falta para ter o desenvolvimento no próximo ciclo. Então, eu gosto sempre de lembrar que objetivos que cabem dentro de um ciclo lunar, a gente consegue ver o ciclo fechadinho. Os que não vão seguir para a próxima lunação e para assim até concluir ou até a gente abandonar aquele projeto. Mas essa energia, a validade é a gente pegar essa energia e aplicar no que já está acontecendo para a gente ver se vai desenvolver ou não. E de novo, né, o meio do céu para fechar esse ciclo caindo novamente em Capricórnio. Então não preciso nem falar, né, das rigidez, da responsabilidade de construir tudo com etapas de estrutura, ter uma boa base, mostrar publicamente que é capaz de, né, lidar com as pressões, de ter ali uma firmeza, que isso tudo vai ser cobrado de nós, e de ter a ambição de concretização, porque é o signo que está voltado para a realização conforme a regência de Saturno. E assim a gente caminha para a finalização desse período, né? Vamos ver ali o spoiler que eu sempre coloco para a próxima fase, né? Para a próxima lunação que vai acontecer no signo de Câncer. E para fechar aqui a lua nova, né? Que vai acontecer no dia 17/7 no signo de Câncer, né? Aqui o Sol e a Lua 24 graus do signo de Câncer. Então, a gente vai trabalhar com ainda mais ênfase nas questões emocionais, nas questões da empatia, da necessidade de proteção, de acolhimento, seja lá do que for que a gente queira desenvolver durante essa alunação. Aí, a ênfase fica ainda mais forte agora, porque a alunação vai acontecer com a energia de Câncer. Como na anterior, a energia de Gêmeos, né, que por mais que não tenha iniciado e terminado com o Sol em Gêmeos, marca ali toda a fase, todo o ciclo lunar. Agora é a energia de Câncer. Então a gente ainda vai estar ainda mais voltado para essa questão das memórias, da tradição, do emocional, das coisas que a gente tem certos apegos, né? A Lua passando em Câncer, a Lua rege Câncer, então os apegos lunares vão estar ainda mais fortes nessa alunação e a gente vai precisar lidar com ela pelo próximo período aí, né? Que inicia no dia 17/7
que vai ser a lua nova e não no dia 18 e 19, como eu tinha dito lá no início. E esses são todos os potenciais que a gente precisa considerar para a fase, para a lunação acontecendo no signo de Gêmeos. E espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Como eu gosto sempre de lembrar, cada uma das fases, é por isso que eu coloco a leitura do ascendente do meio do céu, requer que a gente tenha um comportamento um pouco diferente, porque assim a gente vai garantir que está canalizando as energias e focando ali onde deveria estar para a gente desenvolver legal os nossos empreendimentos. Então é isso, espero que tenha sido útil para todo mundo, uma ótima alunação. Como vocês viram nas mandalas, a gente vai ter um quarto crescente no signo de Libra, e eu já falei várias vezes, não lembro se falei em vídeo, mas principalmente nos grupos do Telegram e WhatsApp, da dificuldade que a gente tem de falar não quando é necessário e a Lua está passando pelo signo de Libra, que é onde vai acontecer o quarto crescente. Então é importante que a gente entenda que tem situações que muitas vezes é necessário dizer não para o outro, porque o Libra é um signo que está muito orientado para a satisfação do outro, para diplomacia, para harmonia, e que isso muitas vezes requer que a gente faça concessões. Um dos lados acaba precisando ceder, né? Lembrar que eu falei lá da troca, dessa energia dos Gêmeos e tudo mais. Com o Libra, como é muito forte para socialização e acaba pendendo mais para o lado do outro, a dificuldade que a Lua tem, no sentido emocional, de pensar, se eu falar não, a pessoa vai brigar comigo, vai achar ruim, não, vai achar que eu não gosto, que eu não amo, enfim, essas coisas. Só que isso às vezes coloca a gente em armadilhas e é preciso ter uma certa atenção, zelar, principalmente nos dias ali que a Lua está passando pelo signo de Libra, porque a força para nutrir o outro, para dar tudo para o outro, para fazer pelo outro, vai ser muito mais intensa, principalmente para quem já tem essa natureza, já tem essa disposição de agir dessa forma e renunciar ao próprio lado. Então é preciso zelar por isso, porque muitas vezes a gente deixa de trabalhar nas nossas metas para satisfazer o outro, e o que acaba ali anulando, os efeitos de crescimento dessa fase, que precisa que a gente mantenha ali uma certa firmeza e siga de acordo com aquilo que foi traçado. Também, essa alunação vai ter uns desafios legais aí para o emocional, porque a fase cheia vai acontecer no signo de Capricórnio, porque o Sol já vai ter ingressado em Câncer, Então a gente vê que a alunação começa em Gêmeos, mas vai terminar em Câncer. Então é importante também que a rigidez. O Capricórnio traz muita rigidez para o emocional e a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Lembrar que construir uma muralha em volta daquilo que a gente sente não ajuda a dar vazão. Emoção é algo do elemento água, precisa fluir. Eu falo sempre isso aqui no canal, é quase um mantra já também. A gente precisa dar vazão, porque é o que coloca tudo em movimento. Quando a gente paralisa a parte de sentir, a parte emocional nossa, muito provavelmente a gente vai ter paralisado o fluxo da vida. Então, construir uma barreira, achar que vai se proteger de sentir as coisas, principalmente emoções negativas, não vai dar certo. Mas a gente vai ter essa tendência e vai poder enxergar isso porque a fase cheia vai acontecer no signo de Capricórnio. E para fechar, esse ciclo, a gente vai ter a Lua minguante em Áries. O que vai pedir da gente que olhe para o nosso interior. Então vocês veem como já está conectado, Eu falei lá que do Libra, do quarto crescente em Libra, e agora acontece no signo oposto, que é o Áries. Então se antes estava muito voltado para o outro, no momento da reflexão, da introspecção, de voltar para dentro, vai ser o eu. Então vou estar olhando para mim. E aí onde vai vir esse balanço do que eu fiz pelo outro, do que o outro não fez por mim. Eu sempre abro mão das coisas que eu quero em detrimento dos outros e ninguém faz a mesma coisa por mim. Então a gente vê que há ali um jogo nessa fase de lunação, quanto vai ser importante essas questões do eu e do outro,
da rigidez emocional para colocar a coisa em movimento, para fazer fluir e para a gente alcançar os objetivos durante essa alunação. Por fim, é só relembrar que para a astrologia a Lua é indispensável, tanto é que é o planeta, e sim, a gente chama a Lua de planeta na astrologia, ou luminar, para ficar bonitinho aí para quem, né, para não incomodar, mas que ela que faz contato com todos os planetas durante o ciclo de 27, no máximo 29 dias, e portanto, aquilo que ela conectou, né, a energia que ela recebeu durante a lua nova, lá no dia 18, ela vai espalhar pelo mapa, né? Não só no trânsito, mas também fazendo contato com o mapa de cada um de nós. Todos nós estamos dentro desse ciclo, e é por isso que eu falo que quanto mais a gente compreender isso, melhor a gente tende a sair nos desafios, principalmente entendendo as questões emocionais. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link para me chamar no WhatsApp, marcar a consulta caso você queira entender como esse ciclo da Lua afeta o seu mapa natal, pode me chamar, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.